mais um momento de acolher. Estamos aqui para falar mais uma vez sobre Mindfulness e agora a gente vai dedicar um pouco os próximos programas e esse para falar sobre nossos momentos difíceis e alguns cuidados, né, que a gente precisa ter quando a gente está passando por algum momento difícil. E hoje a gente vai falar sobre os nossos sentimentos. Então, eu vou gravar 4 programas falando sobre os sentimentos, nossos pensamentos, nossas memórias e nosso comportamento. E vamos começar hoje falando sobre as nossas emoções ou sentimentos. Então, emoção é uma coisa que parece que todo mundo sabe o que é quando a gente fala, mas quando a gente vai conceitualizar mesmo, por exemplo, então explica o que é emoção. É muito difícil, até porque ela é algo muito complexo. Então, na verdade, né, as emoções, elas afetam a nossa química cerebral, né, os nossos neurotransmissores, como a gente chama, com um objetivo específico de fazer a gente aprender com aquele estímulo que a gente está recebendo. Então, a emoção, a função dela é nos afetar para nos mostrar alguma coisa, para nos ensinar alguma coisa. Então é exatamente por isso, né, pelas emoções servirem para nos ensinar, é que a gente não consegue controlar as nossas emoções. Então o primeiro mito que eu queria desmistificar aqui é que a gente consegue controlar as emoções. Isso na verdade não é bem assim, não é uma verdade, porque as emoções elas surgem e elas surgem para nos ensinar algo, né? Então, por exemplo, se não fosse o medo, se a gente não sentisse medo, a gente não ia se proteger das coisas que podem nos causar um risco. Se não fosse a tristeza, a gente não ia lembrar de coisas que nos fizeram mal antes para a gente não repetir. A gente não ia lembrar de coisas que nós perdemos e que é importante a gente cultivar numa próxima vez. Se não fosse a raiva, a gente não ia ter reação, né, movimento para reagir frente a uma injustiça, por exemplo. E se não fosse o nojo, que também é uma emoção, a gente não ia se proteger de comidas estragadas, por exemplo. Então, falando assim, né, parece muito fácil, mas as emoções, quando elas vêm, se elas são mais difíceis da gente sentir, a nossa tendência não é ver o que nós temos a aprender com elas, mas a nossa tendência é ou querer fugir, né, daquela sensação difícil, ou a gente se funde com aquela sensação difícil. Como que é isso? Bom, querer fugir é fácil, né, a gente entender. Apesar disso ter várias formas de acontecer. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou com uma emoção de tristeza. E eu fico pensando, eu não quero sentir isso, eu não quero mais me sentir assim, eu preciso fazer alguma coisa para isso passar. Então, isso tudo é eu querendo fugir dessa sensação, né? Ou, por exemplo, quando eu sinto tristeza, vou e como, para fazer aquela sensação passar rápido. Ou então eu me fundo com aquela emoção, que é, por exemplo, quando ao invés de eu ver a tristeza como algo que aconteceu por conta de algo que eu estou passando na minha vida e que provavelmente vai passar, eu começo a acreditar que ela faz parte de mim. Por exemplo, eu sou fraca, eu não consigo lidar com isso. Então isso é quando eu me fundo com aquela emoção a ponto de não conseguir ver o que ela é. Apenas uma emoção que apareceu frente a algo que eu estou vivendo, que quer me ensinar e me mostrar alguma coisa e que vai passar. E com o Mindfulness, a gente aprende a lidar com as emoções de uma forma diferente. Então, essa nossa tentativa de escapar das emoções ou de se fundir com elas acaba piorando o nosso estado de humor. Vou dar um exemplo. Então, vamos supor que a gente tenha uma briga com alguém que a gente gosta muito e aí a gente começa a pensar, né? Nossa, eu não devia ter falado aquilo, eu não devia ter feito isso, eu devia estar sentindo de outra forma, eu quero resolver isso logo. Então, vocês percebem que quanto mais eu vou me engajando nesses pensamentos, a chance de eu ficar pior com a situação é muito maior. Então, com o Mindfulness, eu consigo, primeiro, perceber essa emoção. Muitas vezes a gente nem percebe. A gente está lá no piloto automático, de repente alguém fala alguma coisa pra gente que nos deixa triste, a gente nem se deu conta que a gente ficou triste e segue a vida. Mas isso afeta o nosso humor, afeta as nossas relações ao longo do dia. Então é aquela sensação, né, que muitas vezes a gente chega em casa se sentindo triste
ou se sentindo com raiva e não sabe nem explicar por quê. Nossa, eu não sei nem por que eu tô assim. Então, provavelmente, algo aconteceu no seu dia que você não percebeu, você acabou não reparando nisso e simplesmente foi levando. Quando a gente consegue dar nome para aquilo que a gente está sentindo, alguns estudos mostram pra gente que automaticamente a nossa capacidade de não se deixar reagir por aquela emoção diminui bastante, só da gente conseguir dar nome. Então, a primeira coisa, né, o Mindfulness ensina a gente a perceber que aquela emoção está ali e a dar um nome para ela. Então, por exemplo, a tristeza aqui, né, ou tem uma ansiedade aqui. E aí eu consigo perceber, me permitir sentir aquilo, né? Onde será que a ansiedade me afeta? Onde será que a tristeza me afeta? E como será que eu posso cuidar melhor disso? Percebendo que essa emoção, ela não faz parte da gente, ela não é algo que vai ficar para sempre e que é uma verdade sobre nós como pessoa, mas ela é algo que está acontecendo no momento. Então, como Mindfulness, a gente aprende a fazer isso e hoje a gente vai fazer uma prática para demonstrar um pouco isso. Então, vamos nos colocar numa posição que seja confortável. Você pode ver o que fica melhor para você, se é encostar as costas na cadeira ou deixar elas afastadas para ter mais atenção. Descruzando as pernas, os braços e fechando os olhos ou relaxando as pálpebras. Nos primeiros instantes, levando a atenção para a respiração. Notando o caminho que o ar faz para entrar e sair do corpo. Notando em qual local a respiração é mais presente, onde é mais nítida a respiração para você hoje. Talvez seja no peitoral, no abdômen, ou no nariz. Vendo se é possível notar uma pausa entre a inspiração e a expiração. E agora trazendo à mente alguma situação difícil que passou nos últimos dias. Tendo cuidado com você mesmo, não é preciso escolher a situação mais difícil. Talvez pensando em uma situação que pesa 100 quilos, tente escolher uma situação que pesa 30, 40 quilos. Uma discussão com alguém que gosta. Notando o que acontece no corpo ao pensar nisso. Talvez venha pensamentos, mas agora tentando levar a atenção para onde essa lembrança afeta o corpo. Talvez o coração batendo mais rápido, alguma sensação no estômago, na garganta. Vendo se é possível acolher essa sensação.
Talvez levando a respiração para esse local do corpo, inspirando e expirando a partir dele. E dizendo para si mesmo, tá tudo bem sentir isso. Isso já está aqui. Deixe me abrir para isso. Acolhendo com cuidado essa sensação. Como se cuidasse dela. E notando o que acontece ao fazer isso, o que muda, o que permanece o mesmo. E se a gente fugir e voltar para os pensamentos relacionados a essa situação, tente perceber e trazer a atenção de volta para as sensações do corpo que ela causa. Dizendo, tá tudo bem sentir isso, acolhendo a sensação. Talvez em cada inspiração dizendo, me abrindo, e cada expiração dizendo, suavizando, cuidando. Me abrindo e cuidando. E aos poucos percebendo outras sensações aqui, nas áreas de contato do corpo com a cadeira, sons. Vendo se é possível levar esse acolhimento e atenção aos sentimentos nos próximos momentos do seu dia. Abrindo os olhos. Certo, pessoal? Então essa é uma prática que a gente pode fazer sempre que notar algo mais difícil, na tentativa de dar nome e acolher aquela sensação para seguir o nosso dia. Isso não significa que ela vai passar automaticamente, mas a gente vai ter mais cuidado em como reagir, como responder a ela. Muito obrigada por estar mais um dia aqui comigo. E até mais!